Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fornalha, combustão de filmes e de séries. Hoje estou aqui acompanhado do meu colega Vasco Vasconcelos. Ora, malta, como é que está isso? Nós hoje não estamos com o António não curte muito do filme que nós vamos falar hoje, portanto também achei por bem convidar o Vasco. O Vasco é um amigo meu de longa data, para quem não sabe, eu e o Vasco estudamos no mesmo liceu, não nas mesmas turmas. Quando eu conheci o Vasco, o gajo não queria nada comigo, até o convidei para ir ver um concerto, mas ele olhou de lado, e depois, eventualmente, o gajo apareceu num concerto dos Nirvana, tributo aos Nirvana, tirou a camisola em cima do palco. Já me estás a pintar mal. Eu só que eu tinha duas camisolas. Não, mas atenção. E depois o Vasco e eu, entretanto, também formámos uma banda. Ele entrou na banda que eu tinha durante o tempo de liceu. E ficámos grandes amigos a partir daí. Foi sempre assim. Ainda temos um projeto que ainda não começou, está sempre a ser desenvolvido. Mas ele existe, portanto, eventualmente estamos nos palcos outra vez, não é, Vasco? É verdade, esperamos que corra bem. Não é, esperamos que corra bem. Vai correr bem, vai ser fantástico. Claro que vai correr bem. É uma boa não vamos iniciativa. revelar o nome, que é para... É para deixar aquele charme, aquela dúvida no ar. Olha, malta, eu trouxe o Vasco porque o Vasco, desde que eu o conheço, ele sempre me disse que gostava desta saga de filmes. Nós hoje vamos falar. E aliás, esqueci de dizer, malta, bem-vindos à Crítica Imperial! Nós temos um novo segmento, chama-se Crítica Imperial. Esqueci de dizer, caras, mas enfim. É um novo segmento, ainda me estou a habituar. Malta, eu trouxe o Vasco porque o Vasco gosta de Velocidade Furiosa, pronto. E eu sempre soube que tu gostavas de Velocidade Furiosa, e achava que, pronto, o António provavelmente não ia querer fazer sobre Velocidade Furiosa. Eu perguntei-lhe, de facto, não é uma saga que lhe interessa, então eu pensei, pronto, não quero deixar o filme em branco, e convidei o Vasco, que já nos acompanha desde o começo da fornalha. É verdade, desde o primeiro vídeo, sempre lá, comentar tudo. Sou fã. Não, mas falando a sério, eu vejo os vossos podcasts, não porque tu és meu amigo, mas verdadeiramente porque eu gosto dos vossos podcasts. Aliás, eu nunca tinha visto Senhor dos Anéis. Até que eu vi o vosso episódio, eu não me importo se vi com spoilers, se vi seja o que for. Eu fiquei com aquela chama acendeu-me. Veio aquele método de ver o filme que... O método. A ver se o Albano está a ver este podcast. Nós tínhamos uma espécie de mentor quando nós andamos na banda, e ele disse-nos para fazer tudo com o método. É verdade. Portanto, e nós até hoje levamos essa mensagem, que é uma coisa engraçada. Obrigado por veres o podcast, obviamente, e é um prazer ter-te no podcast. Prazer é a mim estar aqui no podcast, não é vocês. Eu agradeço pela oportunidade. Ora, estás convidado para mais. Aliás, eventualmente seria fixe também fazermos um podcast contigo com o António, também para tu ficares a conhecer. É verdade. Eu queria conhecer o grande António. Eu achava que ia conhecer. Pois, é verdade. Eu quando convidei, acho que não disse logo que o António não vinha. Portanto, enfim. Fica para a próxima. É verdade. Fica para a próxima e vai ser um grande episódio. Seja lá do que for, já sei que vai. Especialmente com o António. Ele tem um falar mesmo eloquente. É verdade. Ele parece que tem voz de rádio, gajo. O homem vem falar com voz de rádio. É verdade, ele conquista, ele podia me vender o que ele quisesse, que eu acreditava e comprava. Malta, olha, nós então vamos falar sobre os filmes da Velocidade Furiosa. Eu queria só dar aqui um pequeno update. Vou-te perguntar a ti, Vasco, qual é que é a tua relação com esta saga? Como é que começaste a ver estes filmes? E pronto, qual é que te conquistou? Como é que começou a tua relação com esta saga de filmes? A minha relação com esta saga. Tudo começou em 2006, 2007. Não, foi em destes anos. Porquê? Porque em 2006 eles lançaram o Velocidade Furiosa, o Tokyo Drift, ou Ligação Tóquio, como nós chamávamos na altura. E eu e os meus pais, nessa altura, os meus pais tinham uns colegas que viviam em Andorra, então nós fazíamos, no verão, as nossas férias eram passadas em Andorra. E eu tinha um daqueles DVDs portáteis que dava para ver em carros, que aquilo tinha baterias, ou ligavas ao isqueiro para carregar, não sei se te lembras disso. Eu não tive um desses, mas eu sei exatamente quais é que estás a falar. Eu tinha um desses e dentro eu depois tinha os filmes para ver, e um desses filmes era esse mesmo, era o Velocidade Furiosa, o Tóquio. E eu lembro-me que a viagem demorava 12 horas, e eu não estou a mentir, isto é pura verdade, eu via o filme 3 vezes até chegar lá, e depois de chegar lá, via para cá. Mas isto todos os anos, em replay.
Eu Yeah. adorava mesmo o filme. E continuo a adorar. Continua a ser para mim um filme espetacular. E eu acho piada. Muita. E depois, outra coisa que eu lembro-me era, naquela altura, o filme aqui em Portugal fez grande sucesso. Pelo menos na minha Yeah. escola primária. E Sim, depois há sim, uma sim. cena, quando eles entram para dentro, não sei se te relembras do filme, eles entram para dentro de um parque de estacionamento underground que tem alta show Sim, de carros. sei, sei, Pronto, sei, sei. quando começam as corridas, ou quando faz a corrida entre as personagens principais, há o senhor que faz o arranque da corrida, em que tem uma pinta toda fixe, a corrida vai começar e aponta para umas raparigas e tal. E quando Yeah. nós, quando andava na escola primária, eu e os meus colegas, nós fazíamos exatamente isso. É que nós fazíamos Yeah. corridas à volta da escola, eu era esse senhor que fazia isso, ia para a frente deles, eles estavam todos alinhados à minha beira, eu fazia de conta que eles iam começar igual ao filme e depois toda a gente arrancava a correr feitos malucos. Por acaso é uma coisa que nós não falamos muito na fornalha e isso é verdade. Quando nós somos crianças e pegamos em elementos dos filmes e usamos isso para fazer brincadeiras. Eu acho que isso é uma coisa que dá asa à imaginação e é muito potente e cria aí a imagem do filme e aquilo que nós também aprendemos com o filme meu, e é uma memória bué da fixe. Uma memória É bué da verdade, fixe. mano. E é uma memória que nos agarra, porque queria, agora sempre que eu vejo o filme, aliás, eu tenho que confessar, no dia em que tu me pediste convidaste-me para vir aqui, eu fui ver esse filme outra vez. Mas o quanto eu gosto do filme, é aqueles filmes que Yeah, eu tenho yeah, yeah. um go back de ver. Mas a questão é, como nós temos uma memória de criança associada ao filme, Sim. dá-nos aquele fator de nostalgia, de gosto, que o filme até pode não ser grande coisa, mas agarra-nos de tal forma que passa a ser o melhor do mundo. E o facto de um filme, ou mesmo um livro, seja o que for, nos agarrar e nos trazer uma memória de criança, torna tão bom, mas tão bom, que é aquilo que eu desejo a toda a gente ter essas memórias. Pá, é fantástico. Sim, é nostálgico e ao mesmo tempo também acaba por evoluir à medida que tu cresces, né? Também, lá está, nós agora somos adultos, nós temos carta, portanto a relação também com um filme com uma velocidade furiosa acaba por ser completamente diferente, né? Exatamente. Ahm, Nós agora também, se calhar, olhamos para carros e também percebemos a responsabilidade que é preciso ter para conduzir um carro, né? Não andamos ali à maluca. Mas também, lá Exatamente. está, também me lembro quando era miúdo, eu nunca fui, lá está, eu diferente se calhar a ti, eu nunca fui muito próximo de carros. Não, não que não Uhum. gostasse de carros, atenção. Tipo, eu adorava ver carros bonitos e carros com velocidade e tudo mais, mas nunca foi aquilo que me chamava mais. E tinha amigos meus, aliás, eu pronto, onde eu vivo, à noite, muitas vezes ouvia os carros modificados a andar assim, vum, pu, 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 até fim da rua. E eu lembro-me perfeitamente de estar numa cena, acho que era da catequese, tipo, noutra vila qualquer, já não lembro onde é que era, e tinha dois colegas meus, um deles era o Miguel, que também é grande fã por acaso dos filmes da Velocidade Furiosa, e eles a falar de carros, e a falar das peças, e a falar dos motores, e a falar das cenas todas, e eu, o que é que os gajos estão para aqui a falar, meu? Eu não percebo nada disto. Mas gostava de ver, tipo, era fixe, estás a entender? Mas não, nunca fui tão a fundo nessa parte, mas acho porreiro, meu, acho porreiro o quanto esses filmes, principalmente os três primeiros, influenciaram muitos amantes de corridas e amantes de carros, e nota-se que há ali uma espécie de geração, estás a entender? Principalmente esses três, quatro primeiros filmes da saga, Yeah. estás a ver? Em que os filmes eram de facto sobre aquela cultura de corridas de carros, além de teres ali as personagens à volta também e a história da família, como é a marca da saga, por assim dizer. É, completamente, completamente. Aliás, isso que tu falaste é fixe porque há mesmo uma geração de pessoas que cresceu e que trouxe uma dinâmica diferente ao mundo dos carros. Mesmo o mercado aftermarket, para modificar carros e tudo, cresceu brutalmente com os filmes. É de É, loucos. é de Aliás, loucos mesmo, aliás, sem eles, dúvida. ele- eles influenciaram um mercado completo de carros. Nós agora temos Toyota Supras e Nissan Skylines a vender na casa de 100 mil euros por aí fora. De loucos. Isto influenciou de uma maneira impressionante. É um dos Por filmes acaso, com um grande impacto isso, na vida real. isso é um podcast fixe para fazermos um dia, é os É. melhores carros de corrida já vistos num filme. Que nós temos Olha, mais olha. filmes além da Velocidade Furiosa também, É se calhar, verdade, é verdade. olha, se calhar era aí que conhecias o António. Oh, e esse é que é um tema bem brutal, pá. É um tema bem bacana, é É um tema bem espetacular. bacana. Pá, eu só contando um pouquinho da minha relação também. Eu não Claro, comecei conta. logo assim tão cedo a ver os filmes da Velocidade Furiosa, tá? Eu acho que comecei, a primeira memória que eu tenho
tenho duas memórias, na verdade, sobre Velocidade Furiosa. A primeira foi quando eu tinha 12, 13 anos, acho que eu saiu o sexto filme da saga. Foi o primeiro filme que eu vi. Tipo, eu comecei no sexto. Porquê? Porque o meu pai queria ir ao cinema ver o Star Trek, mas o Star Trek já tinha saído, não estava. O Star Trek, o Além da Escuridão, o segundo, da trilogia nova. E tipo, não tinha, então fomos ver Velocidade Furiosa 6. Pá, e eu adorei, na altura adorei, porque tipo, era um filme de ação que também tinha os carros, que era a cena diferente, estás a ver? Tinha atores bacanos, e pá, como um puto diverti-me. E depois, uns anos a seguir, eu estava numa viagem para a França com o liceu, e nós tínhamos uma viagem de autocarro, semelhante àquilo que aconteceu contigo, Yeah. olha, por acaso é coincidência. Tínhamos a viagem de autocarro, e eles tinham lá aqueles ecrãs que baixam nos autocarros, estás a ver, para entreter Yeah, as yeah, yeah. pessoas. E tipo, eles meteram dois filmes. O primeiro foi o Hotel Transilvânia 3, que eu não prestei muita atenção. E o segundo foi a Velocidade Furiosa 1. E eu olhei para aquilo e disse, é um filme sobre carros, não sei o quê. Cheguei ao final do filme, foi tipo o único a prestar atenção e gostei mesmo do filme. Tipo, principalmente com o miúdo. E nessa altura estava para sair o 7, que foi em 2015. Então eu fui para casa depois da viagem e fui vendo os filmes todos, até chegar ao 7. Pronto, na altura não gostei muito do 7, hoje em dia gosto imenso do 7. Mas já vi os filmes todos e fiquei fã. Foi um bocadinho diferente, não foi logo de cara, estás a ver? Mas fiquei fã. E depois, lá está, como eu não estou tão dentro da cultura dos carros, eu acho que o interessante da saga de Velocidade Furiosa, e é algo de notar, é uma saga que se reinventa a cada 3 filmes. Hoje em dia já nem tanto. Mas, por exemplo, os 3 primeiros filmes são filmes sobre corrida. Só. Tens ali o Brian, que é um agente do FBI, não sei o quê, mas são filmes de corrida. Tipo, o único crime que o Dominic Toretto está a fazer é corridas ilegais, não tem nada de mais. Tenho Ahm, roubar DVDs. Exato, Roubar pronto, é DVDs. isso, é isso. Mas mais tarde, nós estamos a falar, eventualmente os gajos começam a roubar Sim. carrinhas, começa a ser uma cena de espionagem. Ali no quinto É. filme, que é o filme passado no Brasil, eles introduzem o The Rock, começam a ser filmes de ação. Mas atenção, tipo, do quinto ao sétimo, estamos a falar de filmes de ação com qualidade, que os gajos iam lá, Sim. filmavam as cenas todas de forma prática, não punham tantos efeitos especiais, eles Uhum. punham mesmo os carros, punham mesmo as coisas todas e era um filme que ficava cada um mais estúpido que o outro a nível de cenas mirabolantes, estás a ver? É. Mas a sério, tipo, entretinham bastante e tinham o fator, na minha opinião, mais importante desta saga, que é o Paul Walker, na minha opinião. Uhum. Sim. Opa, o gajo, na minha opinião, ele era o protagonista, na minha opinião. E ele dava ao coração à saga. E desde que ele morreu, infelizmente, pronto, e lembro-me bem quando ele morreu a notícia sair, eu acho que a saga nunca mais recuperou o coração e tornou-se a partir daí filmes de ação que entretêm, né, e não deixam de entreter, mas perderam aquele centro inicial, estás a ver? Acho eu. Não sei o que é que Eu, tu achas, mas eu, essa é a minha opinião. eu é assim. A minha opinião é. Por um lado, é como tu dizes mesmo, os filmes, eles, isto é quase que por capítulos. Tem os capítulos que são umas personagens e depois tem outros capítulos que são personagens com os mesmos nomes e com o mesmo passado, mas com personalidade são completamente diferentes. Sim, é Nem, nem, verdade. nem- É É verdade. verdade, são filmes diferentes. Eu acho que as próprias filosofias do filme são diferentes. A única coisa em comum que eles têm é o fazer a coisa à americana. Que é a única coisa que eu noto de comum. Tu vês o filme e tu sentes o efeito, isto é um filme americano. Tu tens a cena no final da família com o barbecue, todos os filmes, E, é sempre a mesma, eles a rezar antes de fazerem a cena, e, é bué cultura americana, literalmente, tens toda a razão. exatamente, tu sentes muito isso, mas acaba por ser as únicas coisas que amarram os filmes, porque a própria história e a linha da história e de eventos e de acontecimentos que vão sendo feitos, tu perdes-te. Eu fui ver este filme e eu antes tive que fazer recapitular, ver uns vídeos no YouTube sobre a própria linha da história, porque eu já estava completamente perdido, é uma Olha, confusão. eu ontem estava a explicar à minha namorada uma cena que quando começarmos a discutir o novo filme eu Uhum. vou voltar a Sim. falar, mas opá, para mim é extremamente estúpido os gajos continuarem a trazer a irmã do Dominic Toretto quando a personagem do Paul Walker está viva dentro do universo. Ou seja, quando todas aquelas personagens estão em perigo, e estamos a falar de perigo, que tipo, literalmente é uma coisa, é um perigo, é uma catástrofe natural, estás a entender? Pronto. E tipo, o gajo não pode estar lá porque o ator está morto.
Ponto final. É. Mas trazerem a personagem da irmã acaba por destruir um bocadinho aquela imagem tão bonita no set dos carros a irem um lado e a Sim, separarem-se, estás a ver? aliás, não só isso, não só é a irmã dele, aparecimento dela estraga esse fator, como também estraga a relação entre o Paulo e ela, porque de todos eles eram o casal forte, o casal que representava o amor, o carinho um pelo outro, a conquista de vamos fazer isto juntos. Não é como o Dom e a Letty têm agora. Porque a relação do Dom e a Letty agora é vamos nos atirar a algo de cabeça e no fim estamos lá para nos apoiar um ao outro. Eles não, a Mia Exato. e o Paulo é desde o início aquela relação do. Ele é um bocado mais descuidado porque pertence ao FBI, tem aquela moral de lutar e combater, Sim, e sim, ela sim, tem o sim. lado carinhoso que o agarra, que o puxa e que o faz repensar nas ações. É esse lado que o aparecimento da irmã do Dom que estraga por completo a imagem que deixa deles os dois, do Paulo e da Mia. Eu acho que Na minha há uma opinião. cena muito bonita que a atriz teve que gravar já depois do Paul Walker morrer, durante o setting film, em que ela liga ao Brian e ela diz: tu vais ter uma filha, o pai da filha tem que estar cá para ela, não sei o quê. Eu não consigo imaginar o quão difícil deve ser gravar uma cena dessas quando o É, ator já morreu. é verdade. E eu acho que é assim, eu dou imenso valor àquilo que eles conseguiram trazer até ao sétimo filme, em especial o sétimo, porque, epá, na minha opinião, e eu não consigo imaginar o que é que seria se um ator num filme onde eu estivesse a trabalhar morresse no meio do nada, percebes? Principalmente quando é uma pessoa, no caso do Paul Walker, que publicamente tem uma relação muito próxima com todas as estrelas daquele filme, né? E deve ter sido uma coisa, pá, estupidamente difícil de fazer, estás a entender? Tanto a nível técnico como a nível emocional. Mas passando para aquilo que são os 8, os 9 e agora o 10º filme de uma saga que parece que nunca vai acabar. Tanto que este 10º filme era suposto ser o penúltimo e o Vin Diesel veio recentemente dizer que na verdade é uma trilogia que vai completar, ou seja, nós vamos acabar com 12 filmes de Velocidade Furiosa e eu muito honestamente vou-te ser sincero, eu quando fui ver agora o 10º, a minha opinião em relação ao oitavo e o nono é a seguinte: o oitavo até se vê, porque está lá o The Rock e o The Rock é fixe. Yeah. Mas depois o The Rock chateou-se com o Vin Diesel, então não voltou para o nono. Mas vai voltar, pelos vistos. Pelos vistos, Um, já. já devem ter feito as pazes, porque pelos vistos ele anda cá outra vez. E opa, é assim, eu acho que lá está, sem o Brian e sem o The Rock, tornou-se ali uma máquina de fazer filmes que são todos a mesma coisa. Eles entretêm porque opa, a gente gosta das personagens, mas eu acho pessoalmente que não é por aquilo que estamos a ver. Eu acho que eu gosto destas personagens pela lembrança que eu tenho daqueles filmes que via quando era mais novo e que por Exatamente. causa disso eu continuo a ir ver e continuo a preocupar-me e continuo a entreter-me. Exatamente. E deixa-me só cortar Diz, aqui um força, bocadinho que força. e eles sabem disso, porque se tu reparares, este filme está cheio de referências aos filmes antigos. Eles parece que É usam isso como um verdade, fator para te agarrar a ver os filmes. é Foi uma verdade, coisa que tens eu notei quando razão. estava a ver. Mas, É que tens aquela cena que aparece anteriormente em Velocidade Furiosa, que está o gajo do FBI, ou da CIA, já não sei, mas está o gajo do FBI ali com os ecrãs, com cenas de todos os filmes, e ele vai ali filme por filme a explicar à personagem da Brie é, Larson o que é que aconteceu em cada filme. É tipo, e é aquele tipo de cena que num filme grande como este até é quase obrigatória para a malta que não viu os filmes antes poder vir ver o novo sem ter que ver os outros 10, né? exatamente. Eu acho que tornou-se numa máquina, tornou-se numa cena diferente, mas também acho que eles neste novo filme, e depois pergunto agora então o que é que tu achaste, mas eu acho que neste novo filme, apesar de ser um filme muito parvo e muito estúpido, ele pelo menos é um filme que tem um valor de entretenimento diferente àquilo que os outros têm, sabes? Ao oitavo e ao nono, digo, E- percebes? Ok, entendo. É que assim, a minha opinião sobre este filme, depois de o ter visto, se calhar sou um bocadinho mais radicalista e eu digo mesmo, pá, ele não devia ter sido feito. porque, Sim. porque Devia ter acabado no sétimo. exatamente. Na zona em que os carros separam-se foi perfeito. Eles já se tinham reformado. Aliás, eles reformam-se no fim de todos os filmes. Tirando este, nos filmes recentes, É eles. sempre. Todos os trailers eles dizem One Last Ride. E depois eles vêm Exatamente. fazer
mais uma última cavalgada, meu. Isso nunca vai ter impacto. E é por causa disso que depois, quando nós discutimos o final do filme não tem impacto, porque nós sabemos que vai ser tudo ali apagado com borracha. E- Estás a perceber? Exatamente. Pronto. Aliás, eu não posso é falar muito do final do filme porque eu fui ver ao cinema aqui em Paços de Ferreira, nós somos de Passos, e o projetor morreu. Ui, então não viste É o filme verdade. todo? É verdade. Não, os últimos 5 minutos do filme, não, os últimos mais ou menos 8, 9 minutos do filme, 2 deles não os vimos, só tínhamos chão. Só tínhamos direito a chão. O projetor morreu. O E quê? depois, é verdade, depois a senhora do cinema, os trabalhadores, entraram na sala e vieram-nos perguntar o que é que nós preferíamos, ver o filme completamente de início ou ver o que falta. Eu ainda tentei perguntar se dava para puxar pelo menos atrás o bocado de momentos, porque eu não sei como é que os projetores funcionam. Só Yeah, que yeah. depois umas pessoas interromperam-me rápido e para dizerem não, nós queremos é acabar o filme, que o filme isto aqui é para passar, é para passar. E a verdade é que depois eles retomaram o filme já quase no fim. Então conseguiste terminar o filme na mesma. Consegui terminar o filme, mas houve ali uma pequena secção que, por exemplo, eu apercebi-me que o despenhar do avião foi o segundo Senhor Nobody, que ele não é bem o Senhor Nobody, porque ele tem Sim, nome, sim, Senhor foi da ele que fez, agência. foi ele que fez. Exato. Foi ele que fez. Nós apercebemos-nos disso, mas não vimos. Foi nessa zona que o projetor Então tu morreu. não viste o avião a explodir nem nada. Tipo, tu não viste a explodir atrás do monte com eles. A parte engraçada é que retomou na explosão do avião, estás a perceber? Nós não nos apercebemos Ok. bem, é que foi um Ok. avião a explodir. Tá bem, Depois, tá com bem. o seguimento depois, é que percebemos o que é que aconteceu. Ok, Mas ok. foi só esse caso, foi uma parte caricata que aconteceu. Vasco, então, dá aí o teu verdito para a Velocidade Furiosa 10, Fast 10, como eles lhe chamam. É O que é que tu verdade. achaste do filme? Olha, assim, muito rápido, as minhas opiniões, mas isto é simples. Primeiro, é um filme confuso em si. Em si, o próprio seguimento de eventos é confuso. Porque tu tens, no fundo, 3 mini-filmes a acontecerem ao mesmo tempo. Sim, Tens, sem a, dúvida. tens Era a história exatamente isso que eu ia completa. dizer. Tens a história completa do Dom, tens a história completa da equipa dele, da crew, do resto dos Yeah. membros, e depois tens a Letty. Que a maneira como eles separam-nos, eu entendo que faz parte da continuidade da história e não é que esteja Sim, sim, mal sim, sim. na maneira como separam, o que está mal é o contacto que lhes falta entre eles no resto do filme e que separou-os por completo durante o filme. E Yeah. tu sentes que não pertencem ao mesmo. É a minha Sem primeira. dúvida. Sem A dúvida. minha primeira crítica que faço. Depois tem o lado do claro, é demasiado irrealista e é aqui que eu faço uma separação mesmo fixa entre, como estavas a dizer, o 4, 5, 6 e o 7, porque nesses filmes as coisas que acontecem são irrealistas, mas tu comes-as, aceitas, divertes-te e são fixe, são feitas de forma fixe. Enquanto que nestes é ridículo. Estes aqui Lá inventam está. tudo. Isto até há um termo que chama suspensão de crença. Que é, nós entramos na sala e aceitamos o filme por aquilo que o filme é. Mas para nós aceitarmos o filme pelo que o filme é, o filme tem que ser bom. O filme tem que ser bom. Exa- As personagens têm que ser boas, a história tem que ser boa. Se a história for boa, eu não me importo que o gajo salte de um carro, bata num guindaste e o guindaste bata contra a bomba, estás a perceber? Exatamente, Agora, quando o filme é mau, eu olho para aquilo e digo, eu parti-me a rir quando essa cena aconteceu, porque tipo, é uma mistura de Rocket League com o É. Hot Wheels, estás a entender? Eu estava a ver o filme e assim, de um ponto de vista visual, essa abertura toda de Roma é boa. De um ponto de vista. porreiro. Aliás, é a única cena que funciona porque lá está, como tu dizes, eles depois dessa cena eles separam as personagens todas. É. Tens ali o Roman e o Tess, acho que é assim que se chama, e a miúda informática e o Han que vão para Londres, encontram o Shaw, e depois tens a Letty que vai ser presa com a vilã, e depois tens exatamente como tu estás a dizer. É um problema de montagem, é um problema de argumento. E depois, além disso, essa cena funciona porque eles estão todos juntos, na minha opinião. Exatamente. Pronto. E esses filmes acabam por funcionar melhor quando é o grupo. Pá, e quando eles se separam, eu concordo absolutamente contigo, meu. Parece que os gajos não davam tempo suficiente a nada e o filme saltava de uma cena para a outra, parecia que a cena ainda não tinha acabado. E eu acho que o melhor exemplo disso, imagina, eu acho que a única personagem que tem um arco, do início ao fim, Uhum. são duas. É o vilão, que até é um vilão fixe. O vilão é fixe, tipo, eu acho que o ator está engraçado, tipo, é bué caricato, porque é um gajo bué da puxadão, tipo, ali a fazer um papel que parece um palhaço.
Mas eu acho que o ator abraçou essa cena do ridículo, que reflete um bocado aquilo que a série tem sido nos últimos dois projetos, sabes? Sim. E depois o Vin Diesel, eu acho que apesar de tudo, ele tem um arco bacana. Tanto ele como o irmão, que está com o puto dele e tem ali umas cenas castiças. Agora, todos os outros, meu, aquilo é palha que tu estás a ver, meu, não importa para nada. Completamente, completamente. Aliás, eu só para comentar o que disseste do vilão, eu acho que o Jason Momoa, ele aproveitou bem teve ele representou bem a personagem que eles queriam que ele representasse. E acho que ele, que Sim, ele se sim. adaptou muito bem a ela. A questão é, para o filme que é, para a gravidade de ações que acontece, para a imagem que querem pintar disto é o derradeiro final, o sofrimento da equipa, trouxeram uma personagem que não representa nada disso, representa um circo completo. É a Então, minha ideia com essa. eu acho que é quase o Joker da Velocidade Furiosa, estás a entender? É tu teres um gajo que parece que quer ver o mundo arder. Só que a cena é, eu acho que a postagem para mim não funciona por muitos aspectos. Então imagina, o gajo para começar, ele era rico, ele era filho da personagem ali do nosso ator, esqueci-me agora do nome, mas Sim, como é que ele se chama? O ator, o vilão do quinto filme, é um ator português. exatamente. Exatamente. Passaram 5 filmes. O gajo não fez nada nesse tempo todo, meu. Estamos a falar de anos. O puto já tem pai 8 anos, o puto do Vin Diesel, que nem sequer era nascido na altura do quinto filme. E eu Exatamente. acho que, pá, não faz sentido. Eu acho que o gajo já tinha atacado antes, se fosse esse o caso. E depois também, acho que tudo o que acontece e tudo aquilo que ele faz até podia ter um peso como ideia, mas não tem peso porquê? Porque esta saga é conhecida por trazer. Desculpa, bati aqui na mesa, o Tá telemóvel tudo bem, tá. vibrou. Mas tipo, não tem peso porquê? Esta personagem vem com uma situação de vingança, quer vingar a morte do pai, apesar do pai ser um filho da mãe para ele quer vingar a morte do pai. Ok, conceito interessante, até um plot twist engraçado. Eu até gosto da abertura, que eles voltam para o quinto filme e tu Sim, estás a sim, ver, isso o que é que está a fixe, acontecer, não fixe. sei o quê. Gosto da abertura. Mas depois. Só uma coisa, esta abertura eu tenho que comentar isto, que é, eles metem o homem, o Jason Momoa, a conduzir um Volkswagen, um Jeep, que é automático, e fazem mesmo o shot dele a meter a mudança quando o carro é automático, mano. Eu, eu aí parti-me logo a rir, mas... Opa, se tu fores por aí, tu tens aquela cena dos pneus com ele a ir pelas escadas e os pneus direitinhos a seguirem a Exato, estrada. tem tanta Opa, coisa. Eu parti-me só, é a pequena parte, eu como aquilo bem, mas parti-me a rir logo na hora, porque não estava à claro, espera. meu, claro, meu. É essa estupidez, Yeah. essas coisas tu é mesmo Yeah, para sim. rir. E tens Sim, que te rir. Tens que te mas rir. atenção, isto já acontece desde o primeiro filme, e no primeiro filme Claro. cometiam gafes muito maiores, mas nós comíamos-as porque foi exatamente como disseste, a direção da história e aquilo que eles nos vendem com a história, muito melhor do que neste. Exatamente. E tu neste filme, o grande problema, na minha opinião, passa pelo final. Eu queria comentar o final, pura e simplesmente porque assim, eu adorei ver ali o título Portugal a aparecer no final. O filme foi filmado em Yeah. Portugal. É, E é das fixe. poucas vezes que imagina, apesar de ser só autoestrada, tu notas que é uma autoestrada portuguesa, estás a entender? Eu acho que tu reparas que é uma autoestrada portuguesa, seja pelos sinais, seja tipo, opá, parece É, que estás em tu Portugal. notas. E eles de facto gravaram cá, e para nós que somos portugueses, além disso, temos também a Daniela Melchior no filme. Eu até acho que ela esteve bastante bem no filme, para te ser sincero. Eu Gostei posso bastante dizer dela. que ela foi das minhas personagens preferidas, não só como personagem, mas mesmo a forma como ela interpretou. Acho que adequou-se mesmo muito bem a personagem. Aliás, ela é uma atriz com uma flexibilidade brutal. Sim, sim, ela passa ali do Esquadrão Suicida, um papel que ela anda rodeada de Exatamente. ratos, para um papel agora no Guardiões da Galáxia 3, ela interpreta um alienígena, e agora tu tens aqui Velocidade Furiosa 10, é uma atriz que está a despontar. Ela é 3 anos mais velha que nós, Vasco, ela é novíssima. Não, Tipo, não digas isso. ela se ficar em Hollywood durante anos e anos, vai continuar a crescer, e eu gosto bastante dela. Ela tem cerca de 4 cenas no filme, mas são boas cenas. Sim. Ela é revelada como a irmã daquela mulher que trabalhava Sim, com o da- Hobbs. Exato, da Helena. Exatamente, Helena. Eu penso não estar a dizer nenhuma mentira, mas a mãe do filho do Dom, Exatamente, que ela é a chama mãe de do tia. filho do Dom. É a mãe do filho do Dom. Que esta é a questão. Ela era loira, o Dominic Toretto também é de etnia branca, e o filho sai Então, assim, mas eu acho que Carlos. o Dominic é meio misto, estás a entender? É meio misto. Ele não é propriamente branco, tem outra Não. conotação, tem outra.
outro termo, eu não sei bem Sim, qual é que é, mas ele não é bem branco, não sei bem explicar, não é etnia, mas eu sei que é diferente. Isto para dizer o quê? Eu gostei da personagem dela, mas voltando ao final do filme, pois, pá, pois. eu acho que não há impacto deste vilão, porque quando as personagens morrem, entre aspas, tens ali o John Cena que faz um sacrifício bué estúpido, porque não faz sentido. Tipo, o gajo vira-se para trás e rodopia o carro para se matar quando ele tem ali uma data de canhões que pode destruir os carros. Não faz sentido nenhum. Ele próprio fez isso há 2 minutos antes, um. Ele próprio Pois, destruiu assim 2 carros de rajada como se nada fosse. isso é uma. Depois tens o avião que é destruído e tens ali aquela virada de roteiro em que o gajo que trabalha no FBI é revelado como um dos vilões Sim, do filme, que exatamente, um dos eu vilões. achei muito fraca, vou-te ser sincero, achei que foi só para valor de choque, não achei nada É. especial. E Eu eles acho. aterram. Só, Diz, só, diz. só uma coisa. Eu acho que. Eu não acho que foi a virada em si, apesar de ser um bocado previsível, porque tu cá ainda já esperas nestes Sim. filmes. Eu acho que o que estragou esse fator foi o tão pouco tempo de filme que o ator teve, que a personagem O teve. gajo desaparece durante 1 hora do Sim, filme, sim, por aí. ele só te aparece como é o Durão que está a substituir o Senhor Nobody, mas tu não tens Exatamente. contexto, não tens Exatamente. o interior dele, não o conheces como personagem, por isso não consegues ter o impacto de ele conseguiu trair. Não tens isso. Pois é isso, e ele simplesmente destrói o avião ele explode, tu não vês os corpos de ninguém a irem para o caraças, que é mesmo assim. Tá, Ou neste seja, se filme, não há sempre que tu não... corpo, estão vivos. é, Neste filme é é- o que nós assumimos. se não há corpo, a regra é simples, se não há Uhum. corpo, eles voltam. E nós sabemos Se- isso porquê? Porque o Han morreu e não, voltou. mas Mais atenção, tarde tens. o Diz, Anne, diz. quando morreu, tu viste o corpo dele dentro do carro explodir no Tóquio. Sim, tu vês, mas Yeah, imagina. Tu vês, mas mas ele depois não estava imagina. lá. O Tóquio tem impacto, estás a entender? O Tem, eles tem. trazerem o ano de volta não faz absolutamente sentido Não. nenhum. E depois, além de não fazer sentido nenhum, o que é ainda mais parvo é no final do filme, depois de tu tentares fazer um choque de que toda a gente morreu, tu ainda tens a personagem da Gal Gadot a sair de um submarino viva, e eu fiquei assim, minha Nossa Senhora, vocês nunca me vão convencer que nenhuma destas personagens morreu. Ou seja, o vilão perde o impacto, aquele final em aberto perde o impacto, porque Sim, de certeza que eles não vão morrer, estás a entender? claro. Ou seja, é um final em aberto que deixa o filme como um filme incompleto, um filme que não tem final, e deixa um filme com aquele sabor na boca muito fraquinho. A cena pós-créditos é boa, eu acho que o The Rock voltar é uma boa escolha. Acho que o vilão tem uma boa motivação para lutar contra ele. Portanto, gostei dessa cena, mas o que vem atrás tira o peso de qualquer cena do filme. Eu fiquei bem desiludido com o final. A minha maior questão com o final é a quantidade de vezes que o Dom. Tu te criaste suspense. Eles criaram suspense no caminho do Dom chegar à barragem quando morreu o Jacob. Eles criam suspense quando o Dom está na barragem e vem dois caminhões. Eles criam suspense na cena do avião e eles criam suspense no final que a barragem vai explodir. Tu tiveste num tempo muito curto, demasiados suspensos de uma vez só. Ou Opa, eu acho foi. que é assim. Isso não resulta por causa do que vem antes. Né? Não resulta exa- por causa... Parece que apressam as personagens a juntarem-se todas umas às outras. Tipo, a Letty está na Antártica, meu. Está A, na Antártica, meu. a Os Letty, a gajos Letty, viajam de avião em tipo 10 segundos. a Letty está bem a Azkaban, pá. Mano, sabes o que é que Quando, me tem quando mais ela piada? saiu, Diz. quando ela saiu, abriu a escotilha e espreitou, a mim deu-me flashbacks da Azkaban, do Harry Potter. Sim, Só por parece dizer aquele que é na shot da Ordem Antártida. da Fênix quando a Bellatrix sai e tu vês o Azkaban. Exatamente, Mano, exatamente. Eu Azkaban. eu acho que é muito estranho, imagina, no começo do filme tens aquele momento em que eles apercebem-se que é uma cilada lá em Roma, no Uhum. mesmo dia em que a missão está a acontecer. Eles metem-se num avião e vão do outro lado do planeta para o outro lado do planeta. E tipo, põem-se em Roma em menos de 1 hora e estão lá com os carrinhos deles. Mano, é esse tipo de coisas que estão a deixar a saga cada vez mais estranha. E vão vir mais 2 filmes. Este filme já fez mais de 100 milhões em menos de 2 dias. Portanto, eu digo assim: a malta acha que este filme não vai fazer sucesso. Eu acho que é estúpido não apostar contra, financeiramente falando, Uhum. um filme da Velocidade Furiosa.
Não, Porque o não, próprio não. 9, o 9 saiu durante o Covid e fez 800 milhões, mano. Sim, e eu fui ver as reviews depois de ter visto o filme e muita gente a dar 5 estrelas ao filme. Eu não Há sei muita como, gente que gosta, há muita mas gente sim, que gosta, porque é assim, ele é melhor que o 9. Eu acho que isso temos sim, que sem concordar. dúvida. Pronto, Mas ele é também melhor que o 9. o 9 com caraças, o que é que eles fizeram ali? Pronto, ele é melhor que o 9. Agora, pá, é assim, eu vou dar a Então, minha nota para terminar. Queria fazer mais algumas perguntas ainda ao força, Vasco. força, força, força. Mas para dar a minha nota, pá, eu acho que é um filme que se tu quiseres desligar o cérebro, que não é uma coisa que eu consigo fazer, mas é um filme que serve quase como pano de fundo. Ele tem coisas que são bacanas, ele dá ali uma nostalgia a melhores filmes, mas Hum, ele é um filme dentro de uma saga que, pá, devia ter acabado no sétimo não sei. e acabava bem, entendem? Pronto. Agora, se são fãs da saga, se gostam destas personagens, é normal que queiram ir ver. Eu acho que entretém, a minha nota é um 5 em 10, está ali na média, estás a entender? Não sei, quanto a ti, qual é que é o teu verdito final, Vasco? Ora bem, o meu verdicto é um 3 em 10, João. Um 3 em 10. É, um 3 em E 10. é verdade. E eu digo todas as razões porquê. Ora, não pode ser menor do que isto porque há um 9. O 9 existe. E tem que dar espaço Yeah, para a yeah, nota de 9. Mas, entendo. mas continua a ser um 3 porque temos que mentalizar uma coisa. Grande parte das coisas que acontecem no filme, em que aquilo tem que ser tudo recorrido a CGI e tudo, e eu entendo que eles tenham um orçamento brutal, tu Sim, consegues comer as coisas, por mais ridículo que seja. Seja aquele avião que nasce dentro de um avião, esse. Lembras-te dessa cena que sim, aquilo era só um sim. cockpit e depois saem umas asas? É. Tu Ah, já tinhas isso no nono, que eu lembro-me que o carro sai e começa a voar e e- entra dentro de um avião. Não sei se Exato, te mas lembras. agora é a questão do. As coisas são feitas de uma forma que tu consegues comê-las, não pela ideia da própria história e tudo, mas é técnico, a nível de imagem, parece meio realista. Não todas as cenas, mas muitas delas parecem. E são coisas que eu entendo. Eu não estou dentro da área de cinema, nem faço a mínima Sim, ideia sim. dos desafios Sim, que sim. é, mas consigo imaginar a dificuldade que consiga ser. E o facto Oh, de eles acho que conseguirem assim. conjugar isto, acho brutal. E tenho que dar-lhe um pouco de nota disto, apesar da minha nota baixa. É assim, eles no sétimo filme, aqueles carros que caem do avião, caíram mesmo do avião e eles meteram mesmo paraquedas. Ou seja, Isso é muito eu não brutal. sei como é que eles conseguiram fazer isso, mas eu vi os behind the scenes e eles mandaram os carros para lá para É. baixo. Ou seja, Mas, é diferente. Continua, força. exato, mas disso aí, por exemplo, o Velocidade, o Tóquio, Sim, sim. 95% do filme foi feito na Califórnia. O filme só teve pai, 3 ou 4 cenas Mas no isso Japão. foi E não porque são eles não cenas. tinham. Isso foi porque eles não É, tinham autorização para gravar lá. exatamente, Eles não tinham exatamente. autorização para gravar lá. Mas mesmo hoje em dia, se tu fores ver o filme, hoje em dia, apesar da idade que o filme tem, ele saiu em 2006, eu vi pronto, na semana passada, eu só tenho duas cenas em que eu digo, pá, isto é CGI. O resto não. Eu acredito por completo que eles estão Já? em Já. Japão. Eu acho E isso isso brutal. faz a E diferença. Isso faz a diferença. faz, Faz sempre a faz. diferença. E lá está. É uma coisa que eu aprecio nesses filmes e é um dos fatores que eu gosto de ver os filmes da Velocidade Furiosa. É mesmo por isso. A Sim, quantidade de sim. coisas irrealistas que acontecem, mas a nível de técnico, de beleza visual, acho fixe. E é uma coisa que eu gosto de ver por causa disso. Não é que me faça Claro, claro. o maior fã dos novos filmes, não, porque a história não me convence, mas artisticamente, a nível visual, sim, convence-me. E é Claro, um dos pontos claro. que eu acho positivo na saga, e até acho fixe. Sim. Vasco, tenho Ah, uma última pergunta, duas perguntas para ti. Uma força. delas é, qual é que é o teu ranking, assim rápido, dos Sim, filmes rápido. da saga da Velocidade Furiosa? Ora bem, pronto. Primeiro é fácil, já a gente já começa a prever que eu vou dizer o quê. Começa por baixo, que é para criar aquele suspense. A chegar Ah, ok. primeiro. Ok, pronto, então, o pior de todos tem que ser o 9 porque o filme não tem Yeah, anexo nenhum, seguido sim. do 10 Ok. e eu digo isto infelizmente porque, sendo que o 10 vai marcar o início do fim, e é engraçado termos que dizer o início do fim, porque com estes filmes nunca sabemos quando é que vem o fim. Sim, 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 Ah, sim. a verdade Sim, é é, eu fico verdade. triste em de dar uma nota tão baixa num filme que é supostamente para acabar com uma das melhores sagas que deve ter existido, pelo menos a nível do dinheiro que fez, do quanto moveu pessoas, do quanto mexeu com o mundo real, aquilo que falámos de preço de carros é impressionante, as voltas que isto deu. Mas a seguir a este temos o 8 que é aquele.
Está ali no meio, não é nada especial, é um enchimento que está ali. Depois, eu estou a dizer de ordem decrescente, portanto, o 6, 7, 4 é aquele médio, é aquilo que nós falamos da época do. É 3 em 3 filmes, eles criam um conceito novo. Pronto. E esses, Sim, na sim. minha opinião, encaixam no mesmo conceito. Depois temos o 5, e o 5, atenção, eu gostei, achei um filme muito fixe. Yeah. E depois, claro, antes do 5 só o 1 e o 2, sendo o 2 o dois. segundo que eu mais gosto e o terceiro que eu mais gosto o 1, porque lá está o fator nostalgia e carros e essas coisas. Pessoal, eu assim muito rápido, eu acho que o nono é o pior, tipo, sem sombra de dúvida, acho o nono muito fraco. Exatamente. Eu acho que depois do nono, para te ser sincero, o oitavo e o 10º estão ali empatados, estás a ver? Eu depois desse tenho que pôr o 4. Eu acho o 4 bem ok. Acho que eles no 4 ainda estavam a tentar encontrar a linguagem entre as corridas de carros e os filmes de ação, ainda não estava bem entrosado. É um mix. Eu depois desse tenho. Diz. Só para dizer uma coisa do 4. O 4 tem uma coisa fixe, que é das primeiras vezes em que o vilão verdadeiro, mas o segundo vilão, que é a Gal, está muito bem representado, na minha opinião, isto é na minha opinião. E Sim. o Brian ainda pertence como agente do FBI, ele ainda tem o papel dele da saga. É por isso que eu dou um bocadinho mais alto ao 4. Eu após o 4, após o 4 tenho o segundo filme, que é um filme que não tinha o Dominic Toretto, e eu acho que essa dinâmica entre o Brian e o Dom é uma coisa que me chama muito a mim para ver estes filmes. Portanto, fica mais para baixo para mim. Eu depois disso tenho o terceiro. Eu não gosto tanto do terceiro como tu, mas ainda acho um filme divertido. E depois disso tenho o 6, e o 5º e o 7º para mim são os melhores. Estão ali tipo empatados. Eu acho que o 7º não é tão bom como filme, sabes? Em comparação ao 5º. Esqueci do primeiro. O primeiro também está ali empatado, na minha opinião. Mas eu acho que o 7º tem a questão emocional que leva o filme a outro patamar. Pronto. Exatamente. E então o 7, o 6, o 7, o 5º e o primeiro filme estão ali no top 3 para mim, pessoalmente. Ok, malta, terminado o nosso ranking, eu tenho mais uma pergunta para fazer aqui ao Vasco, que é: qual é o teu carro preferido de Velocidade Furiosa? Eu não tenho um muito preferido, eu quero dizer que é aquele carrinho que eles usam com a cabeça do Tess neste filme ali. Achei bué piada, pá. O Mini Tess. É um Mini Tess, exatamente. Eu curti bué, achei muito engraçado. Mas queria saber, como amante de carros, né, qual é que é o teu carro preferido aqui de Velocidade Furiosa? O meu carro preferido é uma boa pergunta, mas vou ter que dizer 2. Ok. São os dois do mesmo filme, já é esperado qual é que é o filme, mas é o Mazda RX-7 que aparece no Tóquio, que nem é reconhecível como um RX-7, aquele carro cor de laranja e preto, não sei se estás a imaginar qual é. Sim. Pronto, é esse. E depois é o filme que o Sean, que é a personagem principal do Tóquio, desfaz por completo na subida no parque de estacionamento, em que ele começou a fazer ainda drifting na altura e desfazem por completo, que chamam-lhe a Mona Lisa, que é um Honda espetacular, o S15, espetacular. Ficam aqui as recomendações do Vasco para os vossos carros de corrida livre. Malta, foi um prazer trazer o Vasco está convidado. Estás convidado, Vasco, para qualquer outro podcast, e se tiveres algum assunto também que queiras falar no Fornalho, estás mais que convidado. Foi um prazer ter a conversa contigo. Verdade, obrigado, João. Só antes de despedir, é mesmo um orgulho e um prazer ter participado neste podcast. Tenho pena que o António não tenha estado cá, mas fico mesmo feliz e um grande obrigado por me terem participado, me deixado participar. Experiência brutal. Ora é essa, meu, um podcast cheio de método, malta. Vocês já sabem onde é que nos podem encontrar, no Instagram, Spotify. Este vídeo também sai no YouTube. Partilhem o vídeo e digam-nos a nós qual é que é o vosso ranking da Velocidade Furiosa, o que é que acharam deste 10º filme e qual é que é o vosso carro preferido desta saga. Será que esta saga já há filmes a mais? Será que tem que terminar ou querem que continue até a Velocidade Furiosa 35? Vá, malta. Até à próxima, até ao próximo podcast e vambora. Tchauzão, malta. E viva o cinema. Viva o cinema. Cash out, I'ma get the bag, then I blast out.